Olá pessoal, boa tarde. Mais um dia da leitura do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Ontem a gente começou a fazer a leitura e a live caiu e eu não consegui voltar para terminar. Então hoje nós vamos retomar o dia 22. Hoje a gente começa a terceira parte do livro, que nos fala que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Colossenses 2:7. Oi, Roberto, boa tarde. Então vamos lá, leitura do dia 22, criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8:29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a sua criação. Colossenses 1:15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito de sua vida. Olha que lição importante, já no começo a gente aprende, se tornar semelhante a Deus através do seu Filho Jesus. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor. Somos dotados de uma consciência moral, podemos discernir entre o certo e errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Oi, Elaine, boa tarde, seja muito bem-vinda. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem e sua plenitude que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus e a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho para se referir à semelhança entre os dois. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e os meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. Olha que espetacular. A Bíblia diz que você foi criado para ser a imagem. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4:24. Justiça e santidade. Deixe-me ser absolutamente claro, você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus.
Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino se manifesta toda vez que tentamos controlar as situações, controlar o futuro e as pessoas ao nosso redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se torne um Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia nos diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Olha só, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Efésios 4, de 22 a 24. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Olha só, muitas vezes a gente pensa que o nosso propósito é uma grande coisa, é uma coisa muito complexa, é um trabalho divino, alguma coisa. E olha só, Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Você se desenvolvendo, você aprendendo, você sendo um ser humano melhor a cada dia, você já está cumprindo o seu propósito de vida. Que demais isso, né? Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter e não da sua personalidade. Às vezes é tudo muito mais simples do que a gente imagina, né? Nos tornarmos semelhante a Cristo é transformar o nosso caráter. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor. Gente, de novo o amor aqui falando com a gente. E nas características de uma vida produtiva e eficiente, descrita por Pedro. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Respira, abre o seu coração para esse aprendizado. Enquanto você não entender que desenvolver o seu caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se frustrará. Quais são as situações que você tem se frustrado? O que você tem aprendido com essas situações? Vamos lá. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que possibilita você a crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca de uma vida completa, como se isso significasse uma saúde perfeita, um estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos nossos sonhos. Que bom seria se fosse assim, né? E alívio imediato dos seus problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu aqui na terra. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, né? Que você esfrega e todos os seus desejos são atendidos. Que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta pela nossa realização pessoal. Mas Deus não é o nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade ou em reclamação. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui
quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui para construir e fortalecer o nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Deus não se alegra em nos ver desenvolvendo o nosso caráter, e é tarefa do Espírito Santo produzir esse caráter em você semelhante a Cristo. E o Espírito Santo, eu vejo que ele só atua nas nossas vidas quando a gente abre espaço para que ele venha. Quando a gente pede em oração, vem Espírito Santo e faça morada na minha vida, atua na minha vida, transforma os meus sentimentos, me dê coragem para agir. Então a gente tem que colocar nas nossas orações que o Espírito Santo venha e nos use e nos fortaleça também. A Bíblia diz, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3,18. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação, que é o terceiro propósito de vida nesse mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. Eu vou repetir. Somente o Espírito Santo tem o poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. O Espírito Santo é o canal, é o meio, é o como. E o Espírito Santo precisa ser convidado para as nossas vidas todos os dias. A Bíblia diz, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses 2,13. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções imensas. Mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de uma maneira discreta e silenciosa. De modo que você usa às vezes e nem percebe, você muitas vezes nem percebe ele atuando na tua vida. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. 1 Reis 19:12. Sabe aquela leve inspiração que você tem de vez em quando? Um sussurro que você ouve, uma coisa muito sutil que você ouve na sua vida? É o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo de Deus te orientando, te conduzindo. Às vezes no trânsito, vira por aqui, não vai por ali não. Você não sabe o que vai acontecer se você virar por aqui. Gente, a gente tem que obedecer a esse sussurro nos nossos ouvidos. É sutil. Você tem que estar em comunhão diária com Deus e com o Espírito Santo para você perceber isso na sua vida. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Habite em mim. Quantas vezes nós lemos isso na Bíblia? As características de Deus, de Cristo, elas precisam habitar em mim. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Colossenses 1:27. Este é o segredo. Segura essa, hein? E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. De novo, é um verbo. Você precisa tomar iniciativas, você precisa fazer coisas na sua vida. Mas a gente recebe essa graça do Espírito Santo de Deus, que nos dá força para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Ação, de novo. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão.
que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água, gente. Ele pisou primeiro, num ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. E o que é ser obediente? É fazer tudo isso que a gente aprendeu aqui. Tudo isso. É desafiador? É fácil? Nem sempre. Nos tira da zona de conforto? Com certeza. Mas isso é obedecer. E é isso que libera o poder de Deus nas nossas vidas. Forte, né? Deus espera que você haja primeiro. De novo, ação, iniciativa. Não espere se sentir poderoso ou confiante, sentir que você está 100% preparado. Quando as pessoas só agem ou não agem esperando sempre o momento ideal, a hora certa, o momento ideal, e a vida passa, 10 anos se passaram e ele nunca fez nada. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. É essa a forma certa de seu caráter se desenvolver. É agir na fé. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma sementinha, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Tem poder quem age. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Uma semente aqui em cima dessa mesa não serve para nada, ela tem que ser plantada na terra. Edificações precisam ser construídas, elas não aparecem do nada, e as crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ela está relacionada com o crescimento espiritual. O esforço é diretamente relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço. Uma iniciativa, um ato, uma ação. Vamos lá. É dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Gente, em tudo nas nossas vidas, tudo que a gente fica esperando que aconteça não se concretiza. Ou você caminha em direção ao que você quer, ou as coisas não vão se realizar. Paulo explica em Efésios 4, de 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes em Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Em segundo lugar, devemos mudar o nosso pensamento. Deixe que o Espírito transborde a sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra grega para transformado, metamorfoses, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. Nós somos transformados de dentro para fora. Lembra que tudo começa por dentro? Tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. E em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma de hábitos. Todos os nossos hábitos, todos os dias formam o nosso caráter. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. De novo, justiça e santidade, provenientes da verdade. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias são usados para nos moldar. Nós estamos diariamente com todos os nossos relacionamentos sendo construídos, moldados. Aí, voltou. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter:
A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos crescer. Vou voltar aqui. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer, e as circunstâncias promovem para o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Tanto as pessoas quanto os ambientes contribuem para a gente crescer. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros fiéis e aprender a confiar, fé, no Senhor, nos momentos difíceis, eu garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Olha que promessa valiosa. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. O caráter é basicamente a soma dos seus hábitos todos os dias. Só relembrando. Muitos presumem que estudos bíblicos e oração é tudo que necessitamos para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas para transformar a sua vida. As pessoas são um canal de transformação na sua vida. Ele prefere agir por meio das pessoas a realizar milagres. Assim, passamos a depender um dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Gente, olha que coisa extraordinária. Deus usa as pessoas para que sim a gente se torne dependente um do outro. Deus não quer que a gente cresça sozinho. Deus não é da vontade de Deus que a gente seja egoísta, que a gente fique isolado. Deus quer que a gente viva em comunidade, em amigos, em igreja, em trabalho, de qualquer forma. É promessa de Deus nas nossas vidas que a gente conviva uns com os outros e que a gente cresça uns com os outros. É muito forte isso. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras nos monastérios, no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com outros seres humanos. Trata-se de um erro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à sua volta e interagir com elas. Interagir com as pessoas, de novo, é uma ação, é uma atitude, é uma iniciativa. E por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar. E você só aprende a amar convivendo. Não tem outro jeito de você aprender a amar. Amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Deus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus, amar aos outros. Amar a si mesmo antes de tudo. Sem se amar, você não oferece amor para ninguém. Primeiro se ame e se amando, você vai transbordar amor e vai oferecer amor naturalmente para as outras pessoas. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. É uma comunhão diária, é um processo, é uma jornada, é um caminho a ser traçado. A maturidade espiritual não é instantânea e nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Em respeito desse processo, o Paulo nos afirma: isso irá continuamente, até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Você é uma obra em construção, todos os dias, a todo momento, em todas as circunstâncias. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durará o restante da sua vida e mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter vai se desenvolver. A Bíblia diz que quando finalmente fomos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar.
No entanto, sabemos que quando ele chegar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. 1 João 3:2. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito interessado em edificar o nosso caráter do que em qualquer outra coisa. Esse capítulo está batendo forte no caráter através do Espírito Santo, né? Procuramos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira eu devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com uma postura de cristão. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o seu caráter para toda a eternidade e a sua carreira não. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. É ser primeiro. Primeiro cuide da sua identidade. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de defendê-lo, de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Uau, Romanos 12:2. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e uma cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem dela. O que ele está querendo dizer? Muitas vezes a gente repete padrão simplesmente. Eu faço isso porque meu avô fazia, meu pai faz e eu faço. Se questione, a rotina da tua vida tem feito sentido para você? Tem te levado para onde você quer? Tem te levado a um próximo nível? Muitas vezes a gente simplesmente repete padrões que a gente não sabe nem porquê. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é um narcisismo e não um discipulado a Deus. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a eles antes de nos levar para o céu. Agora é o momento, essa é a hora, é hoje, é agora, é aqui. É onde você está, com as ferramentas que você tem, no trabalho que você está, com as pessoas que você convive, na família que você vive. Você não tem que esperar por mais nada. A sua transformação, o seu crescimento, o desenvolvimento do seu caráter tem que acontecer agora, nas condições em que você está agora. Nunca vai existir um momento ideal, certo, correto, pleno. Esse é o nosso grande privilégio, a nossa responsabilidade direta e o nosso destino final. Nossa, grandes aprendizados com esse capítulo. Mas eu quero voltar aqui e falar sobre o caráter que o Espírito Santo molda em nós. E o que são os nossos caráteres? O que é o nosso caráter? É tudo que nós fazemos todos os dias de forma repetida. O nosso caráter é moldado pelos nossos hábitos. É a soma dos nossos hábitos. Então, o que você tem feito todo dia? Como você tem vivido os seus dias? Você tem crescido a cada dia? Você tem melhorado? Você tem ajudado? Você tem frutificado a tua comunidade? Você tem agregado na vida das pessoas que estão ao teu redor? Como é que tem sido ir todos os dias os seus hábitos? Os seus hábitos de todo dia formam o seu caráter. E lembre-se que Deus nos trouxe para que a gente desenvolva o nosso caráter. Um dos propósitos de Deus na nossa vida é esse, tá bom?
Então vamos para o nosso resumo do dia 22. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3:18. E a pergunta para meditar que você deve refletir até amanhã, em especial até amanhã: em que área de minha vida eu preciso hoje rogar pela ação do Espírito Santo para se tornar mais semelhante a Cristo? Qual é a área da tua vida que você precisa da ação do Espírito Santo para você alcançar resultados extraordinários, para você ir para o próximo nível, para você se desenvolver? Tá bom? Então eu quero agradecer quem está aqui comigo, quem ficou aqui comigo até o final. E até amanhã no nosso 23º dia, mais um dia da terceira parte desse livro, tá bom? Um beijo, obrigada.